Boa noite, meus amigos que acompanham o Toró de Parpite todo domingo à noite aqui na Resende Web. Um prazer encontrar com vocês aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. Essa minha terra querida, Nova Resende, Vila dos Cafezais. Todo domingo nós estamos aqui com o Toró de Parpite, um convidado da cidade, da região, que tenha coisas para contribuir para a nossa cidade, ou pessoas daqui que moram fora, ou pessoas que são de fora, mas de alguma forma contribuem com Nova Resende. O nosso convidado de hoje já é conhecido de quem acompanha o Jornal da Resende Web TV, está sempre com a gente aqui, é o João Paulo JP Nunes lá de Brasília, que é o nosso correspondente em Brasília. A gente estava sempre querendo fazer essa entrevista com ele, trazer ele aqui para vocês conhecerem um pouco mais o JP aqui. O João Paulo, é um prazer ter você aqui no Toró de Parpite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ô Mineiro, como vai? O prazer é meu. Mando aqui os saludos aqui de Brasília para todo mundo. E estaremos sempre aqui, né? Ajudando a região a trazer informações nacionais que possam ter relevância aí para vocês. Conta aí um pouco, João Paulo. Você é de Brasília mesmo? Olha, eu sou de Brasília, Mineiro. Eu nasci aqui em Brasília. Residi aqui na cidade até os 26 anos, me formei na UNB, na Universidade de Brasília, em Ciência Política. Quando eu terminei a minha graduação, eu fui morar na ilha de Santa Catarina, né, em Florianópolis, e lá eu passei 15 anos. Trabalhei muito na iniciativa privada, e agora voltei a Brasília tem aproximadamente 2 anos, e reconectei com a questão tanto da ciência política como do jornalismo. Então, a partir de agora, eu estou aqui em Brasília. Eu consegui, agora eu sou jornalista profissional, então eu estou juntando meus conhecimentos da ciência política, então da base, da teoria, de todas as questões que envolvem Estado, envolvem governos, e com o jornalismo para a gente poder passar aí para frente informação de qualidade. É importante que hoje em dia a gente precisa ter muita responsabilidade em repassar informações, porque o país vive um período, o mundo todo vive um período aí de desinformação em várias esferas, seja elas por um interesse político de certas partes, seja porque a desinformação ela corre muito mais rápido do que uma informação que precisa de qualidade, de apuração. Então, por todos esses motivos aí, a gente está lutando para que essa área da informação, do jornalismo, ela seja cada vez mais relevante. É muito importante dizer que o João Paulo, antes de trabalhar com a gente, ele conheceu Nova Resende, ele esteve aqui, né, visitou a cidade, então quando ele voltou, ele já tinha uma base para quem ele estava falando, né, João Paulo? Você já esteve aqui, né? Já estive aí em Nova Resende, passei algumas semanas aí por 2 ou 3 períodos, tive o prazer aí de conhecer muitas pessoas interessantes, tanto pessoal de governo, como pessoal da escola municipal, como pessoas que trabalham aí no comércio. E é uma cidade, eu gosto muito de cidade pequena, eu gosto muito de passar um tempo em cidades pequenas, porque você consegue ter uma percepção melhor das pessoas, você consegue entender como é que funciona a estrutura da cidade, e eu acho sempre um prazer muito grande passar um tempo em cidades menores, como é o caso de Nova Resende, porque você consegue entender como é que funciona a cabeça das pessoas, você consegue ter um senso de comunidade grande, que muitas vezes você perde numa cidade maior, e esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento a um lugar, é algo fundamental para que a gente possa solucionar os nossos próprios problemas, né? Muitas coisas a gente tem que cobrar do poder público, só que muitas coisas nós temos que estar organizados, temos que nos conhecer para primeiro saber quais são os reais problemas que afligem a todo mundo e segundo, poder se organizar de uma forma melhor, tanto para que a gente possa cobrar o poder público de uma forma mais eficiente e, por outro lado, a gente poder identificar quais desses problemas, na verdade, são problemas que nós mesmos, como comunidade, como cidade, como bairro, podemos resolver por conta própria, né? E não passar exatamente tudo para o poder público. E isso a gente vê, esse senso de comunidade, ele é muito grande em cidades menores, que infelizmente às vezes ele é um pouco perdido quanto mais a cidade se cresce.
João Paulo, você teve uma grande experiência internacional, você esteve envolvido com organismos internacionais e você teve experiência de viagens, de oportunidade de viajar bastante, né? Você tem uma visão internacional boa, né? Tenho sim. Na verdade, durante a minha vida, algumas coisas formaram a minha percepção de mundo. Entre elas, obviamente, o meu estudo, né? Minha universidade, minhas possibilidades de estudo. Outra delas foi meu trabalho voluntário, que eu faço há muitos anos, principalmente focado numa ONG que criou o intercâmbio no mundo. Então, eu sou voluntário há mais de 24 anos do AFS, Intercultura Brasil, que faz parte do AFS Intercultural Programs, que é uma rede que inventou o intercâmbio no mundo. Isso veio lá da Primeira Guerra Mundial, quando essa ONG ainda era serviço de ambulância nos territórios ocupados da França. Isso voltou a acontecer na Segunda Guerra Mundial, também como serviço de ambulância. Então, eram voluntários dessa organização que faziam transporte de pessoas feridas durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ao final desse período, a organização tinha 2.700 voluntários como contingente, isso a grande maioria deles, nesta época, ainda nos Estados Unidos, e pensaram, bom, agora como nós vamos fazer para promover a paz em tempos de não guerra? Então, formulou-se a seguinte questão: por que nós não pegamos jovens de um país, levamos para vivenciar a realidade de um outro país por um determinado período de tempo, e a gente mostra para as próximas gerações que você tem uma forma de solucionar os conflitos internacionais através do entendimento entre esses povos, através do diálogo e não de jogar bomba um no outro. E daí criou-se essa organização que eu tenho orgulho de fazer parte há 24 anos. Isso quer dizer que... O nosso trabalho... Sim? Pode falar. Além disso, o que me deu uma grande valia assim, entre a minha ética, que eu acredito, foram as minhas viagens. Eu tive a oportunidade de viajar a muitos lugares. Hoje em dia eu conheço por volta de 19 países, entre lugares que eu viajei para lazer e viajei para trabalhar. E cada lugar que você viaja, você tem essa possibilidade de conhecer pessoas que pensam de uma forma diferente, que agem às vezes um pouco diferente da gente, mas quando você tem uma cabeça aberta, esse tipo de visão, ele traz melhorias para o que você considera o correto no mundo. Você vê que tudo aquilo que você acredita é legal, é bacana, mas existem outras formas que a gente pode expandir o nosso universo. Então, eu acredito que tanto o meu trabalho voluntário, como meus estudos, como as viagens que eu tive a oportunidade de fazer, todas elas foram muito importantes para formar o que eu acredito ser um ser humano correto. Quando você falou na questão de intercâmbio, é bom entender que esses intercâmbios que o JP trabalhou como voluntário, ele durante muitos anos ele foi responsável aqui no Brasil por trazer estudantes, jovens do mundo inteiro e colocá-los aqui no interior do Brasil, em Brasília, em São Paulo. Quer dizer, ele cuidou de uma gestão de jovens e também ajudou muitos jovens do Brasil e para fora, né, João Paulo? Foi isso que você fez, né? É isso mesmo. Eu fiz parte dessa organização e eu atuei. A organização, como ela atua? Ela acredita que uma frase muito conhecida internacionalmente para trabalhos sociais é: pense globalmente, haja localmente. Então essa é a nossa intenção. Esse é meu lema há muito tempo. Agir, exatamente. Interfacear globalmente e atuar tribalmente, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar nos problemas que existem no mundo, em tudo que a gente tem que resolver e nas questões que nós, como sociedade global, podemos resolver como um todo, só que a gente não tem, muitas vezes, como atuar globalmente. A gente tem como atuar na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado. Então esse é o tipo de atuação. Quer dizer, temos problemas globais, temos problemas de fome, temos problemas de desentendimento, temos problemas de intolerância, temos problemas de várias naturezas sociais? Temos. E são problemas mundiais? Temos problemas ambientais gravíssimos? Temos problemas ambientais gravíssimos. Isso até vou chegar a um ponto daqui a pouquinho com você que é bastante interessante. Então, dentro dessa questão, a gente não pode fazer tudo, mas a gente faz um pouco. Se nós temos problemas ambientais gravíssimos, vamos dar uma olhada
como é que o nosso bairro, como é que a nossa cidade está lidando com a questão de reciclagem. Vamos dar uma olhada como é que estão os aterros sanitários na nossa região. E a partir daí, a gente consegue, através de exemplos de lugares que funcionam melhor, que dão certo, vamos trazer isso para a gente também, né? O meu trabalho nessa organização, ele não foi, em grande parte, em âmbito nacional. Eu fui presidente de comitê, quer dizer, eu fui responsável por essa área na cidade de Brasília, também em Florianópolis, quando eu morei lá. E como eu, existiam outros, hoje em dia existem 80 comitês no Brasil que fazem o mesmo trabalho, né? Então esse trabalho consiste na gente conseguir famílias, escolas para estudantes estrangeiros virem ao Brasil, são uma média de 350 por ano, e de brasileiros viajarem para fora. Dentro desse pessoal aí, a gente pode destacar o Pedro Bial, viajou pela organização, a Renata Sorrá, alguns deputados nossos e diversos vereadores pelo Brasil, e externamente, que vieram ao Brasil fazendo intercâmbio, e que hoje em dia tem uma influência muito grande. Por exemplo, nós temos aí mais de 5 deputados da Noruega que foram intercambistas no Brasil. A própria ex-primeira-ministra da Noruega foi uma intercambista, não veio ao Brasil, mas foi uma intercambista. Isso acontece também com quase 1/3 do parlamento da Suécia. Então, é muito interessante como quando nós vemos esses países com uma atuação muito forte, principalmente em relação à preservação do meio ambiente, em parcerias com o Brasil, como era o caso do Fundo Amazônia com a Noruega, saber que essas pessoas, muitos desses deputados que influenciaram isso, foram intercambistas no Brasil na sua adolescência. Conhecem a realidade brasileira? Conhecem a realidade brasileira. Conhecem do que estão falando. Conhecem do que estão falando, tanto da Amazônia como da realidade social e ambiental do Brasil. Então, quando eles voltam para lá, eles têm um canal de comunicação com o Brasil muito maior, tanto da vontade de querer ajudar aquele país que eles têm um determinado carinho, como também de conhecer um pouco o idioma, de poderem traduzir a realidade brasileira que eles já conhecem um pouco. Então, esse trabalho é importante para esse tipo de coisa, de um despertar, de a gente criar cidadãos globais, cidadãos em que tem essa possibilidade de pensar no mundo, de saber que todos nós estamos no mesmo barco. Então, assim, é muito mais interessante a gente querer se encontrar para fazer o bem do que pensar, a gente tem essa diferença. A gente não precisa focar na diferença. Vamos focar no que a gente tem igual. E nas nossas diferenças, a gente não precisa brigar por elas. A gente pode simplesmente falar, ok, temos similaridades, temos diferenças. Mas as diferenças, elas não são boas e ruins, elas são apenas diferenças. Convergir, atuar em pontos convergentes, né? Respeitando as diferenças. Ô, João Paulo, você tem muito bom trânsito pelo setor de embaixadas. Você transita muito bem nas embaixadas aí em Brasília, o que é um cabedal político importante, né? Sociológico e político, né? Você tem bom trânsito nas embaixadas, né? É verdade, é verdade. Com toda essa experiência internacional, quando você volta para o seu lugar de origem, é inevitável que você queira manter esses laços com lugares diferentes. E aqui em Brasília eu tenho a vantagem de ter as embaixadas, né? Eu construí há muito tempo relacionamento com as embaixadas, tanto no âmbito pessoal como profissional, e eu nutro muito respeito e muito carinho por esses contatos, porque você tem uma visão diferente do mundo, e aqui em Brasília é muito importante para nós saber o que o mundo está achando do nosso país, como eles estão nos vendo, né? Então, sim, o trânsito pelas embaixadas, vendo o que é mais importante para os outros países em relação ao nosso país, a relação de comércio, de diplomacia, é algo que eu tenho uma penetração muito boa aqui em Brasília há bastante tempo, e eu estou sempre tentando colocar isso para vocês aí da Resende Web TV, trazendo uma visão que seja diferente, uma visão de fora, sobre o nosso país e, na medida do possível, sobre aí a região também. A gente gostaria que Brasília também olhasse um pouco mais para o Brasil. A gente fica aqui e acha que Brasília gira muito em torno do próprio umbigo. Isso aqui é observação, constatação. Eu morei muitos anos em Brasília, tive a oportunidade de conhecer bem os mecanismos aí.
mas isso aqui é uma colocação opinativa, né? Às vezes Brasília vive muito de costa para o Brasil. Todos os estamentos burocráticos de Brasília vivem um pouco de costa para o Brasil, em gabinetes muito bem acomodados, e a realidade brasileira passa um pouco batida. Mas uma outra questão, como é que você está se sentindo fazendo esse trabalho? Como é que você se sente trabalhar para a Resende Web? Você tem percepção do que nós fazemos aqui, dessa visão que você disse ontem da ação tribal? Como é que é isso para você? Olha, para mim está sendo muito interessante, porque é a primeira vez que eu atuo de uma forma tão localmente. Eu sempre, na minha vida profissional, eu sempre agi muito, eu sempre atuei muito na área internacional. Então, você poder ter esse outro escopo, que é você ver uma micro-região, ou você trabalhar com assuntos que lidam com exatamente uma região mais específica, está sendo uma grande experiência para mim. Esse trabalho colaborativo que é a Resende Web TV é fantástico, e quiçá a gente vai ter isso espalhado pelo Brasil, né? Pessoas trabalhando para informar e melhorar o nível de informação que você tem numa região. Isso é incrível. E eu fiz questão de colaborar com isso, né? Estando em Brasília, podendo trazer um pouquinho de visão nacional, mas um pouquinho do que o governo federal, o país e a comunidade internacional pode fazer pela região sul de Minas Gerais, ou tem divisão dessa região, né? Eu acho que eu posso trazer essa perspectiva única aí para vocês. Muitas vezes são assuntos que, no primeiro momento, a gente pode não ver uma relação direta, como foi, por exemplo, toda a nossa cobertura semana passada sobre o painel, o novo relatório da ONU sobre as mudanças climáticas, mas, na verdade, na hora que a gente começa a parar e analisar de uma forma mais crível, a gente vê que isso afeta muito da nossa vida, ou da nossa vida pessoal, ou principalmente do setor produtivo em que a gente está inserido, né? Aí, no caso do sul de Minas, a questão do café, com muita força, e que precisa ser acompanhado com muita atenção, porque isso é algo que vai influenciar para todos nós aí nos próximos anos. O café é um produto nacional de muito peso e muita responsabilidade internacional, inclusive é uma das marcas do Brasil, né? Talvez junto com o futebol, o café brasileiro sejam as coisas mais fortes da visão do exterior sobre o Brasil, né? Sim, a gente tem certeza que dentro do PIB brasileiro, o agronegócio é o que chama mais atenção de qualquer país aí de fora. E o café, dentro do agronegócio, que existem vários produtos importantes na pauta brasileira, o café é o que tem um símbolo maior. Porque o café, ele é considerado, né, um produto genuinamente nacional. Nós temos aí uma grande concorrência da Colômbia, e eu acho que aí é muito importante o que acontece, na verdade, o Brasil é um produtor muito mais vigoroso de café do que a Colômbia. Só que a Colômbia, durante muito tempo, soube fazer um marketing de café melhor do que o Brasil. Hoje em dia, o Brasil tem tomado isso de volta para ele, né? Com a questão da separação dos grãos e de um marketing mais positivo em relação ao café. A qualificação de produção também, né? A qualificação de produção é fundamental, porque até um tempo atrás nós vimos, você não tinha seleção de grãos, era café brasileiro, mas o que é o arábica, o que é isso? Que eram coisas que o mercado internacional já demandava. Hoje em dia o produtor brasileiro já sabe disso e já está tomando conta dessa questão. E o marketing tem que vir junto, né? O café brasileiro é um dos melhores do mundo, não há sombra de dúvida, é o grande produtor de café. Então uma marca Brasil é necessária para que isso possa extrapolar a excelente produção que a gente já tem. E como é que tem sido o seu trabalho? Você de vez em quando acompanha o prefeito, o microfone da Resende Web começa a aparecer no Congresso Nacional, você tem ajudado a gente a dar visibilidade para o nosso trabalho aí também, isso é muito importante. Isso é importante que, por exemplo, em toda a região, como na região de vocês têm seus representantes federais, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e você tem os seus mandatários locais, né? Tanto seus vereadores como seus prefeitos, que precisam vir a Brasília para pleitear mais recursos, para poder fazer projetos que passam de uma prefeitura e precisam ir para uma micro ou para uma macro região. Tudo isso precisa de Brasília para articulação. Então, sempre que é possível eu estar dentro do Congresso Nacional, estar no Senado, estar na Câmara dos Deputados, ouvindo
a visão dos representantes aí do sul de Minas Gerais sobre o que eles estão trazendo de positivo para vocês. E é um grande prazer poder estar acompanhando as viagens da Prefeitura de Nova Resende, do prefeito, do Zé Roberto, e de todo mundo que vem aqui para a região para poder melhorar a qualidade de vida e trazer recursos federais. E com a presença da mídia junto, isso é uma coisa que causa até grande surpresa positiva em vários dos deputados federais que estão aqui, ou até 2 semanas atrás, que nós tivemos na presidência do Senado, né, você ter acompanhando a comitiva a imprensa, né, a imprensa da região. Isso traz uma legitimidade muito grande, né? É importante a divulgação do que os entes governamentais estão fazendo aqui em Brasília, e isso causa uma surpresa muito agradável para o pessoal aqui de Brasília, que fala, poxa, que bom que vocês têm essa possibilidade de ter o trabalho de vocês aqui na capital federal sendo acompanhado. Isso é muito importante, porque você cria um link, você não deixa, não é aquela coisa que, eu fui a Brasília e fiz. Não, a gente está lá em loco, vendo o que está acontecendo e trazendo para vocês em primeira mão. E é um grande prazer estar podendo acompanhar o pessoal aí da região aqui em Brasília. E você não identifica por aí modelos iguais aos nossos, né? Nós temos aí uma certa prioridade, nós temos uma certa, digamos assim, nós somos um pouco pioneiros nesse processo de ter uma equipe para uma TV comunitária de uma pequena cidade aí, né? Acho que nós temos essa qualidade, né? Isso é verdade, isso é um grande diferencial. Na verdade, a Resende Web TV aqui, ela já é conhecida até dentro do parlamento, né? E é um modelo que ele pode ser seguido por muitos lugares, mas ele é um modelo novo, realmente. É uma TV comunitária, é uma TV de uma região, mas que está com uma permeação nacional e trazendo informações aí para vocês, até aqui de Brasília. Isso é muito bem visto, porque é um modelo que em países muito desenvolvidos, eu vou dizer, Mineiro, que isso é algo que nós encontramos, talvez, na Inglaterra, você encontra alguns países da Escandinávia, Noruega, Finlândia, Suécia, também encontramos na Suíça, que são lugares que não tem muito uma TV... não tem as grandes redes nacionais. Não tem as grandes redes nacionais. São países que têm as suas redes de TV, eles têm ou no máximo 2 canais de rede nacional, e eles são permeados por pequenas redes regionais, muitas delas comunitárias, como é a Resende Web TV. Então é um modelo que a gente está usando que realmente pode ser usado no Brasil para uma melhora das regiões em comunicação que eu mesmo louvo muito e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. É muito comum lá, a gente já viu o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que é aqui da região, falar, bom, mas tem uma televisão, vocês estão com uma TV aqui, está vindo no meu gabinete, está indo no gabinete do deputado Medim, está indo lá no Salão V do Congresso, junto com as grandes emissoras. Isso daí é muito importante para a gente e acho que valoriza muito a gente aqui. Também é muito importante para as pessoas daqui perceberem que nós temos esse alcance. Eu acho que faz muito bem para a autoestima daqui também, entendeu? E esse é o nosso propósito, né? É o nosso propósito, fazer comunicação e acompanhar a notícia que nos interessa onde ela está. Nós temos correspondente internacional, todos voluntários, como o João Paulo, todos são voluntários. Ninguém ganha nada para fazer isso. Faz por interesse no projeto, por interesse, por relações pessoais. Então eu acho isso muito importante. A Resende Web fica muito orgulhosa de poder fazer isso. E queremos agradecer você, João Paulo, pela sua disposição aí, pela sua boa vontade com a gente e deixar aqui, estamos chegando perto do encerramento, à vontade aqui para você fazer suas considerações finais, sempre com a gratidão do povo de Nova Resende. Vou tomar essa liberdade de fazer isso. Eu só posso agradecer pelo espaço e podem contar comigo para todas as informações importantes que podem ser importantes para vocês aí, vindo da esfera federal. Podem correr atrás de mim para pedirem pautas, para que a gente possa fazer pautas nacionais sobre os assuntos que vocês acham mais interessantes aí. Vou estar sempre aberto a isso. É um orgulho estar fazendo parte desse projeto. Essa questão de um projeto voluntário, de um projeto comunitário, eu acho que é parte do que nós, como cidadãos, em qualquer democracia, em qualquer país, precisamos fazer para que nós possamos dar a contribuição para uma sociedade melhor. Uma sociedade informada, uma sociedade unida, que se conhece,
ela consegue se gostar mais, ela consegue exigir mais e ela consegue estar mais articulada para que ela mesma possa ajudar a resolver seus próprios problemas. Colaborar Espero mais. que a gente esteja ajudando um pouco. Uma sociedade que seja mais colaborativa. Isso é essencial, né? Sem comunidade, sem nós conhecermos quem está em volta da gente, sem nós gostarmos do que está em volta de nós, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, não tem como a gente melhorar uma situação, uma comunidade, a nossa cidade. O interessante é passar mais ao largo das políticas partidárias e estar envolvido nas políticas sociais que efetivamente transformam e formam a sociedade. O nosso trabalho aqui é informar a sociedade, prestar serviço com informação e ajudar a formar uma consciência crítica. Se você tem uma consciência crítica do que está acontecendo no teu entorno, com certeza você vai ter também uma consciência colaborativa, porque não adianta só apontar o problema. O cidadão é pleno quando ele ajuda na solução também. A gente dá muita importância para isso. João Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer enorme receber você aqui. Estamos esperando a sua visita. Um grande abraço. O prazer é meu. Pode ter certeza que, é claro que hoje em dia a gente não pode viajar pela questão da pandemia. Já tomei a primeira dose, a segunda dose vai ser no final desse mês. E logo que eu estiver completamente imunizado, vou ter prazer de estar visitando vocês aí e passar um tempo com vocês, contribuindo localmente para esse grande projeto. Então vamos encerrando aqui. Agradeço aí o João Paulo. Vocês viram uma pessoa muito preparada, muito boa, está colaborando com a Resende Web, conhece Nova Resende, antes de trabalhar com a gente, veio conhecer a realidade, já conhecia um pouco, e isso fica mais fácil, é um simplificador. Está sempre à disposição lá de Nova Resende, o que a gente precisar ele está lá para ajudar em todos os aspectos, é a marca de Nova Resende na capital federal, nós temos muito orgulho disso. Meus amigos que acompanharam mais esse Toró de Parpite aqui, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, aqui na nossa Vila dos Cafezais. Vila dos Cafezais é a marca de Nova Resende. É assim que eu gosto de chamar minha terra, Vila dos Cafezais, a terra das montanhas, dos cafezais por todo lado. Está chegando setembro, vai acontecer a coisa mais bonita que pode imaginar no cafezal, que é a florada de setembro. João Paulo, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao Matheus, ao Luizinho, a todo mundo da equipe aqui. E como eu sempre encerro, viva Nova Resende, viva a Vila dos Cafezais, viva Nova Resende. Muito obrigado, um abraço, até semana que vem. Um grande abraço, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Resende Web TV. Apoio Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Supermercados Alexandre. 2 lojas sempre perto de você. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Rei do Jeans, barato é um fato. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Fábrica de craques, descobrindo talentos. Alto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Loja da Val, moda e acessórios. Patrícia Vieira, estética avançada. Agora em novo endereço, Gallery Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Z, comunicação visual, criando ótimas impressões. Resende Net, internet por fibra ótica. Nova Noiva, a loja da Luísa,